Olha lá, começou. Olá, olá, olá! Aqui é Olga Tessari, psicóloga, e estou aqui para conversar com o Dr. Anderson Cruz, advogado, que vai nos falar sobre o nosso futuro. Que futuro você espera para a sua vida, para a sua família, para a sua cidade, para o seu país? Nós já fizemos esse programa semana passada na Up TV, tivemos uma boa audiência, muitas pessoas trazendo perguntas. Então você que está assistindo aí agora, por favor, coloque a sua dúvida, coloque a sua pergunta lá no programa. Eu não tive condições de responder as dúvidas, então participe e venha trazer a sua dúvida para a gente poder conversar sobre que futuro nós queremos para o nosso país. Boa noite, doutor. Boa noite, Olga. Boa noite a todos vocês que nos acompanham no Facebook. É um prazer falar com vocês. Que bom, que bom. E hoje nós podemos começar, Vamos ver aqui as pessoas que estão participando. Já tem gente, ó lá, temos 7 pessoas. Convide seus amigos para participar. Olha, a Maria Fernanda, beijo para você. A Elaine Bloise também tá aqui. Temos várias pessoas e tá aumentando, e tá aumentando. Que bom ter vocês aqui com a gente. Doutor Anderson, olha lá, boa noite, meus lindos. Boa noite, querida. Seja bem-vinda, viu? Você tem alguma dúvida? Assim como muitas pessoas querem saber, o que nós queremos para o futuro do nosso país. O que seria o futuro do nosso país, doutor Anderson? O que nós podemos esperar para o nosso futuro? O que nós podemos fazer para transformar o nosso futuro em algo bom para nós? Primeiramente, a noção de futuro, significa que a gente tenha um país mais justo, onde que haja menos corrupção, que as pessoas sejam coerentes com aquilo que se faz e o que se tem de ação, e que a gente possa diminuir a desigualdade, que as pessoas possam ter igualdade de oportunidades, que os órgãos públicos funcionem muito bem. E esse bate-papo é para colocar essa perspectiva de nós como cidadãos que temos em relação ao país, aquilo que nós queremos e de que forma que nós podemos atuar. Exatamente, porque se nós queremos um país melhor para todos nós, cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Não é simplesmente jogar a responsabilidade para alguém, porque o que eu vejo muitas vezes, me corrija se eu estiver errada, é que muitas vezes nós elegemos determinadas pessoas e jogamos a responsabilidade para elas e nem sequer vamos saber se elas estão cumprindo o papel delas ou não. E aí o que acontece? Muitas vezes nós nos rebelamos porque nós não temos as nossas necessidades atendidas, mas você sabe o que o seu vereador, o seu deputado, o seu senador estão fazendo, aquele em quem você votou? Outro dia eu fiz uma pesquisa assim bem rápida com as pessoas à minha volta. A grande maioria não se lembra mais em quem votou na última eleição. E faz 2 anos, 1 ano e meio ainda. 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio, é verdade. É impressionante isso. Então, o que você acha? Nós temos que cobrar? Nós temos que fazer exatamente o quê? Olha, primeiramente, falar uma coisa da live. Eu adoro esse tipo de comunicação, porque a gente sabe quem está falando com a gente e fiquem à vontade, E que é diferente quando a gente está numa televisão, que a gente tem um outro formato. Então, fiquem despreocupados quanto a isso. Lembrando, Olga, realmente as pessoas se esquecem de quem votou. Mas eu acredito que isso pode ser até secundário no partir do momento em que os eleitos já assumem o compromisso. É óbvio que quando nós votamos em alguém, aumenta a nossa responsabilidade e ao mesmo tempo a cobrança. Sim. Mas quando a gente fala de uma Câmara de Vereadores, falamos de uma Assembleia Legislativa, nós temos que cobrar de todos. Exato, de todos. Porque quando eles recebem o salário, quando eles recebem o subsídio, eles recebem de todos nós contribuintes. Então, nós todos pagamos, Isso. Então não dá pra gente dividir, olha, só porque eu votei em fulano, eu vou fazer tal coisa, em ciclano eu vou fazer outra coisa. Não tem sentido, Então isso para deixar claro que não é porque nós não votamos e eventualmente alguém não foi eleito que não temos responsabilidade. Nós temos que cobrar sempre. Sim. E a gente também tem que lembrar, Olga, que a administração pública, dadas suas proporções, ela lembra um pouco uma administração de condomínio. Sim. Sabe que às vezes, quando tem a eleição de condomínio, ninguém quer ir. Não, ninguém. Ninguém quer participar. Joga tudo nas costas do síndico,
E o síndico, tem lugares que tem síndicos ótimos. Sim, com certeza. Tem lugares que tem até síndicos profissionais. Uhum. Que eu acho ótimo. É até melhor do que um próprio morador que não entende nada de condomínio. Não é verdade? Porém, quando se chama para as reuniões, quando se fala de prestação de contas, e principalmente das pessoas saberem das suas obrigações e responsabilidade, é a mesma coisa que acontece na política. Joga tudo na conta do síndico. Exato. A culpa é dele. As prestações de contas são feitas, não estou dizendo que são todos os casos, tá? Sim. De formas esquisitas que suscitam dúvidas, não é isso? Sim. E quando é as reuniões, ou às vezes para fazer alguns esclarecimentos para as pessoas se candidatarem ou se colocarem à disposição, começam a colocar a atividade do síndico como se fosse uma coisa do outro mundo. É verdade, é verdade. Ah, não, porque é bandido, que não sei. Gente, uma coisa que a gente tem que entender: não é a política, não é a sociedade que faz o bandido. A pessoa já tem uma predisposição a essas tentações. Tá? Se fosse assim, todas as pessoas que administrassem dinheiro seriam corruptas. É verdade, é verdade. E não é o caso. Né? Há muitas pessoas que administram muito bem o nosso dinheiro, né? E que são dignas de confiança. Exato. Não é? Então até a gente pode colocar, por exemplo, tá? Que existem tesoureiros de órgãos públicos, de órgãos privados, de empresas que fazem o pagamento, fazem as devidas prestações de contas, são pessoas corretas. A gente tem que desmistificar isso. E parece, Olga, que existe, falando em mitos, que existe um mito de que se a gente trabalha com dinheiro e tende a ser corrupto, parece que é uma situação de afastar as boas pessoas que querem participar. Sim. Para que os maus prevaleçam. Exatamente. E existe essa coisa mesmo de que na política só tem gente ruim. Ai, você vai entrar pra política? Que horror! Ah, meu Deus! E não é, né? Na prática, você participa. Política nós fazemos o tempo todo. Isso. Né? Em qualquer lugar, a qualquer hora, nós estamos discutindo o nosso dia a dia com as pessoas, a gente está fazendo política. E pessoas sérias precisam entrar na política, justamente para quê? Para acabar com essa roubalheira toda que a gente está cansado de ver. Corrupção daqui, corrupção dali, corrupção de lá. Né? E veja, as pessoas de bem, as pessoas bacanas, as pessoas em quem você confia, elas devem ser escolhidas. Né? Outro dia eu estava até falando num grupo, chega dos mesmos. Né? Nós sabemos que há muitos políticos aí, profissionais, vamos dizer assim, que ao invés de trabalhar para a população, trabalham em seu próprio benefício, em benefício de uma meia dúzia de amigos e correligionários, sei lá eu quem. Isso está errado. Na prática, o político que está lá, ele está lá para servir você, eleitor. Ele está lá para fazer com que você tenha os seus pedidos atendidos, e não é o que nós vemos. E pedidos, lembrando, Sim. Pedidos que envolvam interesse público. Exatamente. Não é pedir dinheiro para alguma coisa pessoal. Isso. Mas, por exemplo, o pedido de um asfaltamento de uma rua, o pedido de uma creche, o pedido de um posto de saúde. Né? Então, são vários pedidos da população, melhorar a segurança, melhorar a iluminação. Tudo isso são coisas que os contribuintes pedem, e muitas vezes são os políticos que fazem essa intermediação para que as coisas aconteçam. E eles não fazem. Essa é a questão. Eu quero pegar o exemplo do condomínio. Sim. O político, quando nós escolhemos, é como se fosse esse síndico profissional que a gente estava falando. Porque ele tem que ter uma noção de como funciona uma administração pública, de saber como que os recursos podem ser bem aplicados, Sim. como funciona minimamente a legislação. E, ao mesmo tempo, um político ele não vai fazer tudo sozinho. Ele tem os seus respectivos assessores e corpo técnico para executar as funções. Então isso é uma coisa que a gente tem que entender como é que funciona um pouco a administração pública de uma forma didática, simples. Sim. Não é para não achar que é um bicho de 7 cabeças e a gente falar que um juridiquês que confunde todo mundo. Né? Mas esses pedidos que a Olga colocou são pedidos legítimos, né? De avisar que um semáforo não funciona, que uma faixa de pedestre para um determinado em frente de uma escola, de um hospital, isso faz parte.
O problema é quando o político começa a oferecer vantagens pessoais para os cidadãos, ou seja, vote em mim que eu vou te dar um emprego. Ou senão o sujeito bater no gabinete do político e pedir um emprego diretamente. Sim. Essa não é a função. Claro que não. E a Olga também falou uma coisa muito importante. Além de votar nos mesmos, existem renovações, olha a expressão, existem renovações maquiadas. Ou seja, o sujeito tem 60 anos de política, ao invés dele se retirar, ele coloca o filho dele. É verdade. Tá? É verdade. Não vai mudar nada, gente. Tá? Porque ele vai representar aquela mentalidade do pai dele que ele tem de 60 anos. Tá? Então, se eventualmente for um bom político, se for digno dessa confiança, tudo bem. Mas veja que a maioria dos casos, eu posso dizer que 90% dos casos não são assim. São apenas para manter privilégios, seja de folha de pagamento de assessores, seja de lobby, né, de organização propriamente de grupos econômicos, né, que existe muito, por exemplo, nos municípios, e especiais nos municípios pequenos, né, grupos organizados de transportes, grupos organizados de coleta de lixo, né, distribuição de produtos hospitalares. Nos grandes centros também acontecem, mas também são um pouco mais pulverizados pelo tamanho da cidade. Sim. Mas em cidades menores, nossa, aí é terrível. Eu vou beneficiar a lojinha do meu parente, do meu amigo, né? Então, aquela indústria ali que é de um colega meu, que é de um primo meu, eu vou comprar dela e não de outras, e por aí vai. Isso. Né? Então, você que está nos assistindo aqui no Facebook, veja sempre uma situação, tá? Quando a gente fala da corrupção, né, não é corrupção apenas do sujeito vai lá e ele passa a mão. É horrível, é horrível. Traz problemas, óbvio, traz problemas porque drena recursos públicos. Mas a gente está falando também dessas relações que são construídas, que não são nada interessantes para a sociedade, né? Então são licitações direcionadas, tá certo? Como que se faz, obras praticamente sem necessidade, né? Ao invés de colocar num local que realmente precisa e aqui não vai acontecer. Então são essas coisas que nós temos que ficar super atentos. E outra, não só na política, de qualquer grupo que você faça parte, seja na OAB, caso você seja advogado, seja no Conselho Regional de Psicologia, caso você seja psicólogo, é dever seu. A partir do momento em que você contribui, é direito seu de saber como é que se paga, o que se paga, o que faz com o seu recurso e quando sobra o que se faz com ele. Isso mesmo. Deixa eu fazer uma interrupção. Não, agora aqui tem perguntas aí. Então vamos lá. A Ivanete Marostica está aqui. Boa noite, querida. Beijo pra você, viu, querida? Estamos aqui também com o José Roberto Moura, que está fazendo uma pergunta. Certo. Ele disse que é preciso cobrar sempre. Como se explica nas prestações de contas saber que os recursos em dinheiros disponível não foram aplicados? Guardam esse dinheiro para o quê? Olha, essa pergunta é interessante e foi muito bem objetiva. José Roberto, é uma forma muito simples. Na própria execução orçamentária, significa que nós temos o dinheiro, tá, empenhado, quer dizer, aquilo que foi colocado à disposição, e o dinheiro executado, aquilo que de fato foi concluído para a obra. Então, você vai perceber que existe essa diferença. Essa diferença é o que significa que ele não foi utilizado, tá? Então, eu estou colocando o termo técnico, que o empenho é aquilo que foi disponibilizado para a ação e executado aquilo que se foi concretamente. Então, vamos dar um exemplo prático. Okay. Digamos que eu tenha R$1.000 para executar. Certo. E o custo seja R$500. Para onde vão esses outros R$500? Ótimo. Então vamos voltar aqui. R$1.000 foi empenhado. Sim. E os R$500 foram executados. Portanto, sobrou esses 500. Exato. Dentro da linguagem. Esse dinheiro
em via de regra, ele volta ao orçamento público. Ou seja, ele volta para aquele bolo de dinheiro que se junta a partir dos impostos todos que nós pagamos. Então, digamos, seria a poupança da prefeitura é esse montante. Ele volta para esse fundo, para esse montante do orçamento geral. Ok. Por que eu falo em via de regra? Por exemplo, existem situações que através de fundos determinados. Vamos lá dar um exemplo. Existe o fundo de combate à enchente em alguns municípios, tá certo? Então... E você tem ideia de quanto é esse valor ou porcentagem? Olha, eu vou dar aqui um exemplo na cidade de São Paulo que foi empenhado, tá, cerca de 800 milhões. Tá? Segundo o orçamento anterior. Só pra gente ter uma ideia, né? Isso. Eu vou colocar esse assunto que estava dando muita repercussão, teve inundações, teve uma série de situações aí, por volta de 800 milhões. Tá? A prefeitura, segundo informações, inclusive deu na imprensa, executou por volta de 500 milhões. Tá. Então, houve essa diferença de 300. Sim. Esse dinheiro vai voltar para o orçamento público geral? Não. Não, ele continua no fundo. No fundo. Porque o fundo foi um dinheiro determinado. Sim. Ou seja, numa próxima enchente, numa próxima necessidade em relação a esse fundo, esse dinheiro vai ser utilizado. Isso. E quando esse dinheiro acabar? Mas esse dinheiro, ele é simplesmente reajustado quando se vota o orçamento. E o orçamento do município, dos estados e do governo federal é votado ano a ano. Então, mas vamos supor, por exemplo, como agora nós temos visto aqui na cidade de São Paulo, um descalabro total com esse monte de enchentes. Chega um momento que o dinheiro acaba. E aí? Para? Não, não para. O prefeito e a Câmara Municipal têm mecanismos de fazer uma realocação de recursos. Ah, tá. Entendi. Só que como o dinheiro tem fim, se ele tira de algum lugar, vai faltar lá na frente. No outro, né? Então não dá para fazer malabarismo. Mas o importante é que vocês saibam que existem mecanismos administrativos que, se de repente houver uma catástrofe e esse dinheiro acabar, ele vai tirar de algum lugar para colocar nesse fundo e continuar as obras, as prevenções, o que for necessário. Entendi. Né? Mas é importante que tenha esse mecanismo. Tá, e uma coisa que assim, você está falando, o nosso prefeito ele tem por hábito usar muito coisas de emergência, né? Que não passa por licitação, não passa por nada. E aí, como é que é esse processo? Porque na prática, assim, ele acaba contratando empresas, talvez por um custo ainda maior, porque não houve licitação. Na verdade é o quê? É você juntar várias empresas com vários orçamentos e aí a prefeitura escolhe o melhor orçamento, normalmente o menor, para poder executar uma obra. Não é assim que funciona? Em via de regra, o seu raciocínio está correto. Tá? Mas o importante é saber uma coisa, que existe um modelo de licitação comum, que é onde que vai chegar, que vai ter as empresas que vão se habilitar, que elas vão se colocar, né? E existem esses contratos de emergência. Sim. Que é isso que você estava falando. Isso, né? Exatamente. Então, por uma necessidade do poder público, dispensa-se das licitações, quer dizer, dessa seleção pública, para atingir aquele objetivo urgente. Sim, mas aí quem escolhe a empresa é o prefeito? A determinada secretaria em conjunto com o prefeito para atender especificamente aquela necessidade. Mas pode acontecer alguma coisa esquisita? Pode acontecer coisas esquisitas por aí. Pode. Por isso que existe a Câmara Municipal. E os vereadores, você não só vota a cada 4 anos. O vereador pode fiscalizar isso e saber se o dinheiro está muito bem aplicado, se ele atingiu a sua necessidade e, principalmente, caso os prefeitos não cumpram isso é um crime de responsabilidade que pode levar à cassação do mandato. Olha, é bom a gente saber disso, né? Tá? Porque o que eu tenho visto é que nessa última gestão o prefeito tem usado muito essas coisas de emergência. Né? E com certeza isso vai pesar nos impostos que nós vamos pagar no futuro. E até nós estávamos conversando esses dias que até em áreas alagáveis,
né? Não é áreas alagadas, já passou da áreas alagadas, que tem tendência a ter essa aglutinação de água. O IPTU subiu. Impressionante. Quer dizer, a pessoa tem a crítica ainda, né? De sofrer, de perder tudo. Né? Uma situação de pânico. Eu, graças a Deus, nunca tive essa situação de ver, mas a gente olha o que as pessoas passam, né? E de repente o IPTU ele não é pago lá porque a pessoa fez um requerimento e no ano seguinte que acabou aquele benefício ela paga o dobro, uma vez e meia. Que adianta? Então ela não teve benefício nenhum. Pelo contrário, né? Ela aumentaram o imposto dela além disso. Né? Isso. Olha, o Moura voltou aqui e ele disse assim: José Roberto Moura, um grande abraço para você, para sua mãe, que provavelmente está assistindo também. O retorno desse valor excedente que não foi aplicado volta para o orçamento para ser novamente destinado para esta ou outra necessidade? Eu acho que nós já esclarecemos. Então, né? vamos esclarecer rapidamente. Deixa eu acabar de ler. Tá bom, desculpa. Não poderia ser utilizado com a finalidade original, expandindo o atendimento? Se é destinado para enchentes, existe bastante demanda para usar esse dinheiro, mas não usam e fica parado. Olha, então você colocou duas situações importantes aí, Moura, que é bem legal. Então vamos lá, que até a Olga colocou de uma forma muito bem clara. A gente respondeu a pergunta, mas a gente vai ser bem objetivo, né? Se o dinheiro não foi todo aplicado, ele volta para o orçamento. Se for de um fundo específico, ele continua dentro do fundo específico. Ele não volta para o orçamento geral em via de regra, a não ser que a legislação assim o permita, certo? Agora, nós podemos também colocar da seguinte forma: não se tem uma cultura em nosso país do planejamento. Não tem. Até por conta da oscilação da economia nesse país, né? Não tem como planejar um futuro com essa oscilação toda que a gente tem. Desde que eu me conheço por gente, essa oscilação o tempo todo. E aí? Esse é um fator, né? Mas quando a gente fala principalmente obras de enchentes, que é uma situação específica, sim, existem estudos geográficos, estudos climáticos que dão uma certa previsão do que pode acontecer naquela região. Às vezes o que acontece, Moura, tá? Não tem a abertura da licitação para esse tipo de obra, tá certo? Ou de repente, por causa do próprio remanejamento do orçamento, o dinheiro é tirado dessa área para colocar em outro local. Se nós observarmos que em 2014 nós tivemos verões secos, 2013, 14 e 15... Pois é, e esse dinheiro não foi utilizado, porque praticamente não teve enchente. Certo? Então esse pode ter sido um fator preponderante. Mas, de qualquer forma, o dinheiro ele só é bem utilizado quando se tem uma cultura do planejamento e a obra para ser executada. Ou seja, precisamos de um piscinão que vai acabar sendo um local para receber essas águas. Já tem um estudo? Começa-se a fazer com prazo e vai se organizando. Aí a gente consegue diminuir, né, esses prejuízos. Mas, particularmente, as nossas cidades, com raríssimas exceções, que eu só conheço Goiânia, Belo Horizonte e Brasília, estou falando de capitais, pode ter uma outra que passou aqui batido, são totalmente desorganizadas, feitas em áreas de inundações, de alagamentos, em cima de brejo, um monte de gambiarra. A cidade vai crescendo aleatoriamente, sem planejamento nenhum, né? Nada, não tem nada. Então, gente, é difícil, Moura, mas vou dar até uma sugestão. Ele é daqui de São Paulo? Sim, aqui de São Paulo. Ele mora aqui no Moinho Velho. Moura, então vou dar uma dica. A cada 2 anos tem a eleição do Conselho Municipal de Política Urbana. Teve no ano passado. Sim. Tá? Você não sabe como funciona isso? Procura no site da prefeitura, as reuniões são abertas e lá se tem todos os dados e é permitida a participação da sociedade ou na Câmara Municipal que tem a Comissão de Política Urbana. Tá legal? Isso aí. Muito obrigada, viu, Moura, pela sua participação. Quero agradecer aqui a participação da Lia Lima Oliveira, da Ruth Helena dos Santos. A Ruth sempre presente, né, Ruth?
Beijo pra você e pra todas as outras pessoas aqui que eu não tô conseguindo ver o nome agora. Mas de qualquer forma, eu agradeço a presença de todos vocês. Tá aqui, apareceu, vamos lá. Nós temos a Luciana Tessari, minha prima, a Fernanda, nós temos a Cláudia Castelhano, um beijo pra você, querida. A Cláudia tá vendo tudo ultimamente, viu? Não tá passando nada batido. O comendador... Ao vivo tem essas coisas, hein? Perdão. Fala o comendador Valentim. Temos também aqui a participação do Adilson Sampaio, o Mauro Amaral, um grande abraço para vocês. A Silvana Macanhã, a Sônia Moreira, a Maria de Lourdes Moreno, o José Carlos Alexandre. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Nós queremos saber o que vocês pensam, né? O que vocês querem para a cidade de vocês, para o país de vocês, o que vocês esperam do futuro, né? O que vocês querem na vida de vocês. É muito importante vocês colocarem aqui a sua opinião e esclarecimento de dúvidas. Estamos aqui com o Dr. Anderson Cruz, que tem um vasto conhecimento sobre o assunto e está aqui para esclarecer essas dúvidas. Então vamos aproveitar a presença dele para perguntar, tá bom? Muito obrigada, viu, pela participação de todos vocês e continuem aí, porque ainda não acabou. Ainda não acabou. Só para colocar, sim, às vezes, para da onde que ele tirou essas informações. Eu, durante um tempo, fui funcionário da Prefeitura Municipal de São Paulo, né, e da Câmara Municipal. Né? Então, sempre tive acesso de conversar com as pessoas, de orientar com as pessoas, e esse era o meu papel. E quando a gente fala de uma sociedade democrática, não é somente falar aquilo que nós quisermos. Sim. É saber que existem mecanismos de participação, né, Olga? Sim. De ter essas informações. Tá? Quando a gente fala de uma sociedade democrática, é isso. É onde que o governo dá satisfação de seus atos para os cidadãos. Exatamente. Democracia é isso. Nós temos que saber, transparência. Isso. Né? Dar satisfação do que está sendo feito com o nosso dinheiro e do que está sendo feito para nós. Porque na prática, né, qualquer das esferas de governo, eles estão lá para nos servir. Isso. Eles são nossos funcionários. Claro que devemos tratá-los com respeito e educação. Isso. Mas eles estão lá para nos servir. Então fazer aquilo que é bom para nós. Exato. Né? Tem uma situação que o professor... Roberto Mangabeira Unger, não sei se vocês o conhecem, é um professor brasileiro, fui educado nos Estados Unidos. Ele tem uma frase, Olga, que eu escutei quando eu tinha 18 anos de idade. Uau! Então você viu como que às vezes os bons exemplos ficam. Ele diz o seguinte: enquanto que os serviços públicos forem feitos para qualquer um, eles não servem para ninguém. Para ninguém, é verdade. E foi isso um dos artigos que ele discutiu em Harvard. O que significa qualquer um? De qualquer jeito, sem padrão, sem mensurar qualidade, sem ter participação, sem ter envolvimento, sem ter transparência. Exato. Tá? A escola pública está ruim? Tudo bem, existe até uma discussão de salário, por exemplo. O salário pode ser o fator, mas ele não é o fundamental. É claro que não. Claro que não. Não é? O fundamental é o professor estar comprometido com o seu trabalho. Assim como o diretor, assim como os alunos, assim como os pais. Né? Muitos pais simplesmente jogam seus filhos na escola e querem que a escola assuma um papel que é deles, que é de educá-los. Né? Ensinar para eles o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Isso se aprende dentro de casa. É dentro de casa que você ensina o básico para o seu filho. Ele vai para a escola para ter conhecimento, né? Para saber, aprender mais sobre o mundo que o cerca, entender melhor o mundo que o cerca. Mas ele tem que levar com ele a educação que ele aprendeu em casa, de respeito a todas as pessoas à volta dele. E não é o que nós vemos hoje em dia. Exatamente. Né? E além de ser um depósito de crianças, como Exato. você bem colocou, existe a situação do tanto faz. Tanto faz se ele tem aula, se ele tem aula vaga, se o material chega, se o uniforme não chegou. Que hoje as escolas municipais distribuem uniformes, mas o governo do estado e a prefeitura distribuem material. Não acompanha, né? Quando se tem uma reunião, não pergunta o funcionamento da escola. A escola não é aberta para a comunidade. Não. Né? Por exemplo, então as crianças estão brincando na rua, correndo o risco de ser atropelada, com a quadra fechada. Por que a comunidade não reivindica o espaço?
Exato. Não é? Aí a diretora vai falar que não pode. Tudo bem. Vá lá na Assembleia Legislativa e cobre uma lei que exige que a escola seja aberta para a comunidade naqueles espaços onde não tenham quadras, onde não tenham praças. Sim. Não é isso? Claro. Fala assim, Anderson, mas você está dando um exemplo tão bobo, mas veja no dia a dia o quanto de crianças que tem na rua, que são atropeladas, que não tem espaço para brincar, que a gente fala tanto para sair da frente do computador, para sair da frente do videogame. É verdade. E vai brincar onde, né? E cada vez as pessoas estão encasteladas no condomínio. Voltando ao assunto do condomínio, o condomínio hoje é um paradigma de relação social muito interessante. É verdade. Tá? Então, gente, quando a gente fala de se envolver, é muito mais amplo do que a gente ocupar um espaço no Facebook e fazer uma crítica ao governo. Quiçá alguém esteja vendo aquilo, pode ser um desabafo pessoal, e surtir poucos efeitos. Exatamente, você tocou num ponto fundamental, né? Chega de criticar, vamos agir. Isso. Né? Vamos agir, vamos atrás dos mecanismos que façam com que nós possamos ter mais qualidade de vida como um todo, seja na saúde, seja na educação, seja no transporte, na segurança, ou seja lá o que for. Né? Nós temos esse direito, né? E é obrigação da governança trazer isso para nós, e nós temos que cobrar. Porque veja, se você não cobra, se ninguém está observando o que eles estão fazendo e ninguém está cobrando, eles vão fazer o que eles quiserem. Isso. Volta o que a gente sempre fala. Os políticos estão para servir, não se servir da função pública. Exatamente. Para nos servir. E não se servir do público, né? Da força pública. Na prática, o que eu vejo é que muitas pessoas querem os cargos políticos e permanecer nos cargos políticos justamente para quê? Para ter um futuro garantido. Porque além de ter um bom salário, né, que a maioria das pessoas não tem, além disso ainda tem toda essa participação nas licitações, na caixinha, um monte de coisas que nós sabemos que acontecem. Né? Então, assim, muitos políticos recusam, mas outros aproveitam-se disso. Né? Então é importante nós sabermos separar. Né? A eleição vem aí, então pense em quem você vai votar, conheça o candidato, conheça a pessoa a fundo, saiba o que ela tem para te oferecer, saiba do passado dela, não acredite nas promessas que ela está fazendo agora, nesse momento, porque veja, como minha avó dizia, a língua não tem osso, fala o que quer, né? E aí você vai lá e promete, não, porque eu vou acabar com a enchente, eu vou acabar com não sei o que, eu vou acabar com aquilo. E ele não sabe nem como fazer isso e de repente não é nem competência dele. Né? Como, por exemplo, a segurança no nosso país é do Estado. Né? A segurança é do Estado. Então não adianta eu querer que a prefeitura faça a segurança. Ela tem lá a guarda municipal que vai cuidar dos bens públicos para que ninguém invada, ninguém dê prédio, etc. e tal. Mas a segurança do cidadão é dever do Estado. Então pense em quem você vai votar para governador, para que ele possa te dar a segurança que você quer. E por aí vai. Olga, você foi precisa. Você dá uma informação agora que nem vereadores sabem, viu? Não, nós vamos colocar a GCM para resolver tudo e tal. Tudo conversa fiada. Tá? Eles estão para proteger o patrimônio público municipal. Exatamente. Né? Sabe o que acontece? Infelizmente, você que nos acompanha aqui no Facebook, converse com as pessoas. Não existem soluções simples para problemas sociais. Não. Quem te oferecer isso está te enganando. Exatamente. Tá? Por quê? Quando a gente fala, inclusive, de democracia, significa que nós temos que ouvir. É por isso que as decisões são lentas. Que nós temos que ouvir os interessados, temos que ouvir os envolvidos. Sim. Nós temos que trazer as pessoas. Né? Então, não é simples. Eu vou dar um exemplo concreto, por favor, de uma situação que a Olga e eu participamos num grupo de internet. Tá? Fizeram uma barbaridade na Avenida Celso Garcia. Tá? A gente pode dar nome à situação, porque é uma situação que quem passa por lá sofre, vê, e quem for da região vai ver que a gente não está falando bobagem. Exatamente. Tá? A Celso Garcia, tempos atrás, ela tinha uma mão de ônibus de vir do bairro para o centro e 3 de carro, tá? Que saía do centro-bairro, em especial no final da tarde, e era um fluxo maravilhoso para quem volta, tanto de carro quanto de ônibus. Todos ganhavam ali. Sim.
meia dúzia de vereadores abestalhados, vou usar essa expressão, para não falar outra coisa, para fazer média com as... Desculpa, a questão não é religiosa, deixando claro, tá? Mas a gente fala dos políticos oportunistas, deixando claro. Que se aproveitam. Né? Então, deixando claro, quando a gente está falando é uma situação pontual. Para fazer média com as igrejas existentes naquele corredor da Celso Garcia, simplesmente tiveram uma ideia iluminada de colocar 2 mãos de quem vai para o centro e 2 mãos de volta para os carros, considerando que cada lado tem um corredor de ônibus, uma faixa exclusiva. O que significa? Que os carros estão na fila indiana. Exatamente, tanto para ir quanto para voltar. E com isso, motoristas querem fugir do tráfego, o que eles fazem? Começam a utilizar as ruas perpendiculares e as ruas auxiliares. O que aconteceu? Caos total, a região está congestionada. E qual é a situação que a gente mais escuta lá? Não vieram perguntar se a gente queria isso. Exatamente. A própria população era contrária a isso e não foi consultada. Quer dizer, os vereadores do alto do seu poder de liderança decidiram que era preciso fazer isso. Para quem? Para agradar a quem? Não é a população. Não foi a grande Não população. foi a população. Com certeza foram os interesses de uma meia dúzia de pessoas ali que se utilizam da Celso Garcia para algum fim, né? E outra, né? Eu sei que a Olga é a apresentadora, então não vou colocá-la em saia justa, mas como eu também não tenho um compromisso com essa turma, né? Eu tô compromisso com a Olga, então não vou colocá-la aqui, mas eu vou dar a situação concreta. Como que tem gente que acha que só consegue fazer política dentro da igreja porque é um voto certo e garantido? Foram fazer média com esses grupos, mas eles se esqueceram que a população da Zona Leste, pelo menos a gente pode falar que 40% dela utiliza Celso Garcia. Exato. Né? Quando a gente fala de carro, quando a gente fala de ônibus, existem outros corredores, mas a Celso Garcia é fundamental aquela região para as pessoas. E também não vou falar o nome desses sujeitos aqui, não, porque eu não vou dar crédito para eles. Isso mesmo, não vale a pena. Tá? No grupo a gente pode dar o nome lá. No grupo a gente fala, mas aqui não. Aqui eu não vou dar crédito para eles, mas são aqueles vereadores de 5, 6, 7 mandatos que colocam os filhos no lugar deles quando eles estão desgastados. Né? Então, o que a gente precisa é evitar. Quando alguém falar que está com 4, 5 mandatos, rejeite. Né? Político em eleição não é profissão, não. Ele tem que estar disposto a servir. Quer ser funcionário público? Preste um concurso. Exatamente, preste concurso. Certo? E ser político não pode ser profissão e não pode ser um emprego para o resto da vida. Claro, existem bons políticos. Nós temos no governo ótimos vereadores, temos ótimos senadores, deputados estaduais, federais. Esses podem continuar, sim. Por que não? Porque eles estão trabalhando para a população, mas a grande maioria não. A grande maioria está trabalhando para o seu próprio bolso. Essa é a verdade. Para os seus próprios interesses. Então pense com carinho, né? E principalmente, né? Pare para refletir o que você quer. Nós estamos falando aqui da Celso Garcia, né? E tem mais um problema além desse, que a Celso Garcia está com buracos a avenida inteira. Então, além dos carros serem obrigados a andar em fila indiana, muitas vezes os próprios ônibus são obrigados a sair da sua faixa, porque a faixa de ônibus está toda esburacada. Eu mesma já passei por lá várias vezes, é um absurdo, é um descalabro. Então veja, esse é um exemplo. Com certeza você aí no seu bairro, você aí na sua cidade deve ter um problema semelhante. E a coisa vai se arrastando, e aí chega o segundo semestre, né? No ano de eleição, o que acontece? Temos recapeamento, temos melhorias, temos uma série de coisas bacanas acontecendo. Para quê? Para enrolar você, né? Então, normalmente quem promove essas melhorias, como eu digo, de repente um recapeamento tosco e porco, só para agradar, né? Para dizer, olha, e coloca faixa ainda, né? Graças a mim, fulano de tal. Você foi... Olha, andando aqui pelas ruas do bairro do Cambuci, aclimação hoje, né? Em todos os lugares colocando, agradecemos ao vereador fulano de tal por tais obras. Agradecemos quem?
Porque alguém tem que agradecer. Quem é esse sujeito oculto? Não, e outra, agradecer porque se é obrigação dele. Isso. É obrigação dele. E outra, foi ele que foi lá e tapou o buraco? Exato, ele foi lá? Não. Então... Né? E assim, por que ele precisou ir lá e conversar com a prefeitura e fazer com que a prefeitura recapeasse aquela região só agora, em época de eleição? Ah, gente, acorda, por favor. Isso, então eles ficam fazendo, isso daí é prática quando a gente fala, o que é velha política e nova política, né? Tem gente que usa esses termos de uma forma que nem eles sabem explicar, tá? Eu vou colocar uma visão, talvez não seja correta, mas que dentro do entendimento que a gente está falando aqui se adapte melhor, tá? A nova política é a forma em que os políticos se relacionam melhor com a sociedade e seus eleitores. Exato. Aqueles que conseguem conversar sobre o tema sem enrolar você. É aquele que sabe o que está fazendo. Tá? É aquele que está disposto a trabalhar para o bem público. O que é a velha política? É o sujeito que está lá só para garantir boquinha, é o sujeito que está lá colocando essas faixinhas aí, o sujeito que fica 30 mandatos e não faz nada e só aparece em época de eleição. Tá? E o povo, cansado de certas coisas, acabam reelegendo porque eles acham que por ter tantos mandatos acaba sendo eficiente, e é justamente o contrário. Exatamente. Né? E o mais engraçado de tudo é que assim, eles somem, né, durante 3 anos e meio, você não tem acesso a eles, você vai atrás deles na Câmara, você vai tentar conversar, os assessores te impedem a entrada, não permitem que você converse, deixa seu telefone, depois a gente fala com você, e eles não se contatam. Quando chega a época de eleição, aqui está o meu celular, liguem para mim, falem comigo. Sim. Ele está todo solícito, todo aberto para ouvir todos os problemas e prometer mundos e fundos que certamente não vai cumprir. Porque não vão cumprir porque não tem... como a gente estava falando agora há pouco, não existem soluções simples para problemas sociais. Não. Porque envolve uma série de interesses. Né? Então, quando a gente vota para um parlamento, nós vamos eleger um representante, seja ele do bairro, seja ele de uma comunidade, seja ele de um pensamento, seja sobre uma ideia, seja o que for. E ele é diverso, ele é difuso, ele tem várias ideias. Então, como é que a gente vai solucionar tudo, sendo que tem uma Câmara funcionando, tem que ouvir as pessoas, tem que ouvir os outros vereadores, depende de uma votação coletiva. Como que a coisa pode ser simples? Pois é, não é simples. Para ser simples, só se for ditadura através da vontade de um. Que às vezes essa vontade de um não significa a vontade de todos. Às vezes é a vontade dele. Dele. Não a sua, a nossa. Exato. E essa é uma percepção que só vai... né, a facilitar o desejo do ditador. Então as coisas não funcionam assim. Relações sociais são complexas, a administração pública ela é complexa no primeiro momento. O que a gente está fazendo aqui com vocês, principalmente você que está chegando agora, acompanhando, é desmistificar coisas que põe na sua cabeça. Exato, porque põe muitas coisas. Não é? Além de falar que manga com leite faz mal, a gente está falando que isso também existe na política. Exato. E muitas vezes chega na hora de votar, você não sabe quem votar. Fulano, sabe votar em quem? Então eu vou votar também. E nem sabe quem é. E não tá nem aí. E de repente você reclama do buraco, você reclama, enfim, de todos os serviços que os poderes públicos têm que prestar para você, que são mal e porcamente administrados. Isso. Foi graças a seu voto. Isso. Né? E tem uma coisa que eu quero aproveitar, né, que às vezes as pessoas não saibam. Nós tivemos no ano passado a eleição do Conselho Participativo Municipal. Sim. A meu ver, aquilo é uma farsa. E eu explico por quê. Nós temos a lei orgânica do município, que é a Constituição Municipal, né? Que fala quais são os poderes, o que cada um faz, como não faz e tal, que diz aqui em São Paulo que nós temos que ter um conselho de representantes. Conselho de representantes significa que é eleito com deliberação, é como se fossem os vereadores regionais, tá? Conselho como se eles fossem os vereadores regionais. Isso. E o que eles estão criando aqui é um conselho de faz de conta, tá?
Então... Só para dizer que existe. Só para dizer que existe, só para dizer que a população participou. E cada dia que passa estão esvaziando esses conselhos. Nossa, então para que serve esse conselho hoje? Para dizer que a população está fazendo conta. Está fazendo de conta. E eu quero utilizar um exemplo. Gente, se a gente tem uma situação, tá? Que os políticos ganham altos salários, funcionários ganham salários gordos, eu defendo, viu, Olga? Não sei, acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas que a gente sempre fala às vezes de vários assuntos e acaba sendo uma terapia falando dos outros. Sim. Né? Mas é uma terapia não de falar mal dos outros, daquilo que a gente quer até de melhor para os outros. Exatamente. Né? Porque a gente pensa o coletivo, não é porque a gente quer ser salvador. Não é isso, não. É a forma que a gente enxerga as coisas e a gente vai trocando algumas figurinhas. Sim, né? sim. Né? Algumas maluquices, outras são super divertidas. As divertidas a gente fala depois. Mas assim, por que na eleição do Conselho Participativo teve pouca divulgação, teve pouca participação e teve regiões que o conselheiro foi eleito com meia dúzia de votos? É verdade. E na eleição do Conselho Tutelar, eu posso dar regiões como que foi na Vila Prudente, por exemplo, o conselheiro foi eleito com 4.000 votos. Por quê? Olha só. Por que foi isso? Por que um Conselho Tutelar, que é uma situação importante, que vai fiscalizar o interesse das crianças e adolescentes, que trabalham em conjunto com o Poder Judiciário, Sim. A eleição foi disputada a tapa. Pois é. E a eleição do Conselho Participativo não foi? Talvez seja justamente porque ninguém mais está participando. Não, existe uma situação. E qual é? Salário, porque o Conselho Participativo não tem salário. E a pessoa tem que trabalhar de graça? Ser voluntária. E o Conselho Tutelar é dedicação integral, recebe salário. E é um salário que beira os 4.000 reais. Então, eu sou favorável que as pessoas tenham salário. Justamente Isso. porque para que elas possam dedicar um tempo para aquilo. Isso. Porque é assim como o síndico, né? Normalmente o síndico ou tem isenção do Isso. condomínio ou até tem uma contribuição do condomínio para ele, porque na prática é um tempo que você está gastando para se dedicar àquilo. Isso. Né? Então você precisa ser remunerado por isso. Aliás, esse é um grande problema na nossa sociedade atual, que as pessoas acham que todo mundo tem que trabalhar de graça. Errado. Né? Tá errado. Né? Você vive de graça, digamos, eu sempre brinco, né? Você tem herança, você tem um pai rico, um marido rico, uma esposa rica que possa te sustentar para te dar tudo que você quer? Eu não cheguei ainda nesse ponto, não. Nem eu. Ou seja, nós precisamos trabalhar, né? Nós precisamos do dinheiro para nos sustentarmos. Então, por exemplo, eu sou psicóloga, né? Eu vou deixar de atender no meu consultório para fazer um trabalho para o povo, para a comunidade. É justo que eu receba por isso. É justo que a pessoa que vai participar do Conselho Participativo tenha um salário em cima disso. Por que não? Pegando o gancho que você falou, você está abrindo mão do seu tempo no consultório fazendo essa live. Isso é um trabalho voluntário. Exatamente. Isso é um trabalho voluntário. Eu não estou ganhando nada para isso. E eu também não estou. É um trabalho de cidadania. Isso é um trabalho voluntário. É um trabalho de cidadania. Não é isso? Muito bem, parabéns. Gostei. É um trabalho de cidadania, porque a gente está explicando como funcionam algumas coisas e tal. Isso é legal. Agora, a partir do momento que você tem que doar seu tempo, você tem um regramento, tem que estar lá à disposição para reuniões, para fiscalização, que seja, tem que receber a gente. Claro. A atividade política é uma atividade, de certa forma, até penosa, porque às vezes a gente abre mão até de família, de final de semana, e não se reconhece isso. Mas isso é uma outra coisa. Tá bom, ninguém mandou você escolher isso, a decisão também tem essa situação. Mas a gente coloca que, para ter até maior participação, que se receba pela participação das reuniões. Porque é um espaço da comunidade. Eu defendo até que reunião de APM tem que ter isso. Por exemplo, não fazem crítica ao Bolsa Família? Além de garantir que o filho esteja matriculado, a mãe tem que participar da APM. Ah, é? Não, eu estou sugerindo aqui, por que não faça isso? Exatamente, obrigar, exigir, não é obrigar, mas exigir que a mãe participe das reuniões da APM, isso é importante. Isso.
Né? E que essa reunião também seja feita num horário que os pais possam participar. Exatamente. Porque se for no horário comercial durante a semana, a maioria dos pais não vai poder participar porque está trabalhando. Né? Mas você sabe que eu quero pegar isso? Eu falo muito da escola porque eu aprendi essas coisas na escola. Né? Mas porque alguém me ensinou? Não, porque eu perguntava um monte de coisa e ninguém me respondia. Tá? É o contrário. Mas para falar exatamente o seguinte, Olga. Você sabe que às vezes os próprios pais pedem para fazer as reuniões de sábado. Sim. E não acontece. Pois é. E sabe por quê? Porque os professores reclamam que não vão ganhar hora extra. E seria justo que eles ganhassem, porque está fora do horário de trabalho deles. Mas veja que confusão que a gente precisa. Tá vendo como não tem solução fácil? O pai, durante a semana, ele tem que abrir mão do trabalho dele para ir na reunião da escola. Então, ele não deixa de receber. Só que o professor está lá e recebe. Se passar para o final de semana, o inverso acontece. Sim. Né? O pai vai e o professor... Então, por isso que tem que conversar com as pessoas e entender que, já que todo mundo a gente não consegue agradar, mas pelo menos se aproximar de um desejo em que a maioria das pessoas que seja conversado, que seja envolvido e colocando isso. Porque eu tenho certeza que se eventualmente a Olga tivesse um cargo eletivo, ela apresentasse que todas as reuniões fossem dos pais no final de semana, o pessoal dos professores ia vir matando em cima dela porque não teria nenhum, de repente, um recebimento. Exatamente. Quem viu matando? Porque se ela conversou com os professores estavam eventualmente participando disso. Sim. Se eu obrigar que seja nos dias de semana, estou prejudicando os pais. Sim. E os pais falam, peraí, mas ela quer que eu participe, mas também não me dá condições de participar. Pois é. Tá? Pois é. Então é uma forma que a gente está colocando de saber assim, não pode o pai participar, que participe a mãe, que participe a irmã maior de idade, que participe, mas o importante é participar e ter satisfação e saber principalmente como funcionam as coisas. Exatamente. E essa conversa não para por aqui, não. Mas vem aí, que eu acho que tem gente entrando aí. Tem um monte de gente entrando, manda um beijo. Vamos lá, vamos ver aqui. O Mauro Amaral, quem mais? O Miguel Vitor Oliveira Silva, a Rosa Tessari, minha prima, beijo prima. O Carlos César, já falamos. A Lucinha Duval Schneider, a Lidiane Canceler. Oi, Lidiane, obrigada pela sua participação. Cristiano Miranda, beijo pra você. Enfim, quem mais? Dulcina Maria Barbosa e por aí vai. É muita gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês. A nossa pergunta é: vocês não têm dúvidas? Vocês não querem fazer perguntas? Ah, mas eu acho chato, eu acho esquisito, eu não quero me expor fazendo uma pergunta. Então, fica aqui a dica. Essa conversa não para por aqui, não. Nós vamos continuar. Vamos. E nesse período entre hoje e a nossa próxima conversa, você pode entrar em contato diretamente com o Dr. Anderson Cruz ou comigo, trazer a sua pergunta e falar: olha, eu não quero ser identificado. Não tem problema algum. Não tem problema, nós leremos a sua dúvida aqui ao vivo e não identificaremos você, né? Porque às vezes você tem receio de alguma coisa, sem problema nenhum. O importante é esclarecer as suas dúvidas, né? E aí você me pergunta, o que uma psicóloga tem a ver com tudo isso? Muito do sofrimento, né? Muito do sofrimento que eu vejo dentro do consultório é por conta de onde essa pessoa vive, do que acontece no entorno dela, a falta de segurança, a falta de saúde, a falta de liberdade para ir e vir, enfim, uma série de fatores que acontecem no entorno dela que interferem no seu emocional. Por isso que é importante nós conversarmos, né? Se nós morássemos numa vilinha, no meio do mato, no fim do mundo, as pessoas da vilinha se reuniriam para decidir o futuro dessa vilinha, né? Nós não moramos numa vilinha, nós moramos em cidades com muitas pessoas, né? Dificilmente você vê hoje uma cidade pequena. A grande maioria das cidades tem muito mais do que 1000 pessoas morando. Então nós precisamos de representantes para falarem e agirem em nosso favor, né, para que nós possamos ter a nossa comunidade da forma como nós queremos.
Então é por isso que o Dr. Anderson gentilmente está doando esse momento do seu Nós estamos doando o nosso tempo. Exatamente, doando o nosso tempo, deixando de trabalhar, justamente para quê? Para poder orientar você, para que se você quer um futuro melhor para a sua vida, para a sua família, para o seu país, você precisa tomar uma atitude e leve essas informações para as pessoas próximas a você, para os seus familiares, para os seus amigos, debata. Ao invés de ficar debatendo abobrinhas e amenidades, fale também sobre a realidade que você está vivendo, aponte caminhos, traga soluções. Eu sempre digo que o meu lema como psicólogo é apontar caminhos para você ser feliz, e esse é um caminho, um caminho que você tem o controle sobre o que está acontecendo à sua volta. Infelizmente o nosso tempo acabou, já faz 1 hora que nós estamos conversando. Nossa, como que voou. A nossa proposta era de ficar aqui no máximo 45 minutos. Acabou estourando. Em breve faremos uma nova live. Então, você aí ficou com dúvidas, mande suas perguntas, até para a gente poder orientar melhor como, direcionar melhor como nós faremos a próxima live, Então, por favor, participe, entre em contato com o Dr. Anderson Cruz, pode falar as suas redes sociais. Eu tenho a página Anderson Cruz no Facebook, também tenho o meu perfil e tenho um site, o www.anderson.ong.br. E eu quero só aproveitar uma situação aqui com vocês. Sim. Quando a gente fez esse encontro, foi a continuação de uma ótima repercussão, estou vendo que também está dando uma ótima repercussão, talvez seja até regular que a gente possa fazer, vai depender de vocês também, Sim. Não adianta falar para nós mesmos, Exato. Aqui não se trata de uma conversa de esquerda, direita, fake news. Não, a gente está, aliás, contra as fake news. A gente está explicando como funcionam as coisas para você não ser enganado. Porque não existe código de defesa do eleitor. Então é como se fosse isso aqui. A gente está fazendo. Tá aí. Um bom nome para as nossas lives, Isso, código de defesa do eleitor. Tá? É você saber como funciona, o que pode fazer. E aqui tudo, claro, se vocês mandarem pra gente uma pergunta antecipada, a gente tem condição até de se preparar e fundamentar uma resposta. De acordo com a lei, de acordo se é obrigatório ou não votar, por exemplo, como, se paga multa, se não paga, para onde vai. Eu estou colocando essas coisas para vocês perceberem, assim, a gente veio acabar com a fake news em relação às coisas que envolvem a sociedade. Exatamente, exatamente. Nós queremos mostrar a verdade, E você, com a verdade, poder escolher melhor os caminhos que você quer seguir. Não é? É isso aí. Então, repetindo, Anderson Cruz tem página no Facebook, tem o perfil pessoal no Facebook e tem o site que é o anderson@ong.br. Qualquer dúvida pode se direcionar a ele ou então falar comigo. Olga Tessari @Olga Tessari em todas as redes sociais, inclusive Instagram. Tá? E aguarde que em breve nós teremos uma nova live justamente para quê? Para esclarecer mais dúvidas e para apontar caminhos para que você possa ter os seus direitos assistidos e seus direitos, como é que se fala no direito? Garantidos. É isso? Exatamente, seus direitos garantidos. Doutor Anderson, muito obrigada mesmo pela sua participação, pelo seu tempo. Obrigada a todos vocês que participaram e até a próxima live. Beijo para todos. Tchau, obrigado. Tchau.